Olá, povo de Deus, Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos estar neste dia falando um pouquinho sobre a Escola Bíblica Dominical. Isso mesmo, uma das maiores escolas do nosso país, que acontece todos os domingos em muitas igrejas, outras em alguns outros horários e dias. Mas o importante é o ensinamento, o importante é aquilo que está sendo absorvido pelo cristão. Então, essa lição de hoje é para todos os cristãos do nosso país e deste mundo. Nós vamos falar da lição de número 7, que trata, o tema da nossa lição geral da Escola Bíblica é os ataques contra a Igreja de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre isso, e eu gostaria que você ficasse até o final, não me alongarei muito, tá bom, nessa questão. Então, aqui nós vamos aprender sobre a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Os ataques contra a igreja de Jesus, a igreja de Cristo. O mesmo Jesus diz que ele mesmo edificaria a sua igreja e as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. O próprio Jesus já estava nos avisando que aconteceria esses ataques. E na lição aqui de número 7, nós vamos falar da sutileza da relativação da Bíblia, Vamos estar comentando sobre esse tema muito importante para os nossos dias. Jesus diz que o seu povo, ele diz assim, o meu povo se perde porque lhe faltou conhecimento. Então no texto áureo, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, vai dizer que toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele deixa bem claro que toda a escritura é divinamente inspirada. Sempre quando eu dou o discipulado, na primeira lição, a Bíblia é a palavra de Deus. Porque muitos acreditam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Que alguns textos da Bíblia não foi a inspiração divina, foi pensamento do homem, foi ideia humana. Quando, na verdade, essas pessoas dizem isso, é quando esses versículos reprovam suas atitudes. Nós compreendemos e entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Significa dizer que na totalidade ela é a palavra de Deus, tá bom? Verdade prática vai dizer a Bíblia é a inspirada e a inerrante, a infalível palavra de Deus. Por isso não podemos relativizá-la. Quer dizer, muitas pessoas, elas não acreditam que a Bíblia é um livro pleno, é um livro completo, que a Bíblia não tem todas as verdades da vida, quando na verdade ela tem sim. Ao longo de muitos anos, os homens tentaram de todas as formas desclassificar a Bíblia Sagrada, mas até hoje ela permanece intacta, firme e forte, ensinando-nos a palavra. O escritor aos Hebreus diz que ela é penetrante, mais penetrante do que espada, algumas de 2 gumes, que penetra na alma, no espírito, nas juntas e também na medula. Então a Bíblia é a palavra de Deus e não podemos acreditar que ela não é plena, que ela não é completa. Não podemos relativizá-la, tá bom? Então a leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 14 ao 17, quando Paulo diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de que tens aprendido. Aí ele vai continuar a dizer: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Eu acho muito interessante o apóstolo São Paulo falar para o próprio Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Quer dizer, ele está dizendo: olha quem te ensinou, olha a fonte de onde você está bebendo. É uma fonte segura, é uma fonte pura, não é uma fonte contaminada. É muito importante, pessoal, você saber de qual fonte você está bebendo. Há muitas pessoas pregando a palavra de Deus, há muitas pessoas ensinando a palavra de Deus, e nós devemos ter cuidado, porque o próprio Jesus falou
que alguns vão pregar a palavra, né, por soberba, por ganância, enfim, muitos iriam pregar a palavra de Deus sem o propósito verdadeiro, o propósito genuíno, que é justamente a salvação e a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo estava alertando a Timóteo: olha, Timóteo, perceba qual é a fonte que te ensinou, qual é a fonte que você está bebendo. É uma fonte legítima, é uma fonte que veio direto do trono da graça de Deus. É só uma parênteses aí para você se alertar, tá bom? Então nós vamos aqui, o conteúdo dessa revista, dessa lição é primorosa, muito bom, tá bom? A Bíblia e o espírito desta era, a Bíblia e o politicamente correto, a Bíblia e o outro evangelho, a Bíblia sempre atual, palavra de Deus, sempre atual. Então, esses tópicos aqui é o que nós vamos abordar nessa lição, e nós temos um objetivo muito importante, porque não adianta estudar a lição da escola bíblica sem ter objetivos. Então já está aqui traçados os objetivos dessa lição. Quais são? Destacar os aspectos desconstrucionistas e relativistas a respeito da Bíblia, né? Então nós temos que ter cuidado, tá certo? Vamos destacar isso nessa lição. Em segundo, explicar o que? O processo de construção de narrativas para criminalizar a opinião doutrinária ou doutrinariamente, tá certo? Conservadora da Bíblia Sagrada. Então, nós vamos aqui estar explicando justamente um assunto muito importante e atualíssimo para os nossos dias. Terceiro, pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativização da Bíblia. Olha que importante, tá bom? Nós vamos já ver isso aí. Quarto, afirmar que a Bíblia é um livro revelado e inspirado por Deus. Isso os cristãos genuínos não tem dúvida. Na nossa introdução, né, nós vamos estar falando que ao longo dos séculos a Bíblia sofreu inúmeros ataques, né, visando descredibilizá-la ou desacreditá-la, tá certo? Então esses ataques é justamente feito por pessoas que não querem se submeter aos ensinamentos de Deus, às suas ordenanças, tá certo? Eu sempre prego na igreja que é necessário o cristão, antes de todas as coisas, ter uma comunhão com Deus, conhecer Deus. É por isso que ele diz: olha, vocês precisam me conhecer, vocês precisam me invocar, né? E ele vai até nos alertar a buscá-lo, tá certo? A buscá-lo enquanto ele está próximo da gente. Mas o ser humano, ao longo de muitos séculos, tenta descredibilizar a Bíblia Sagrada, dizer que é um livro ultrapassado, que é um livro que não tem credibilidade hoje, que precisa ser como a nossa Constituição, infelizmente, né? Parece uma coxa de retalho, precisa de incrementar na Bíblia Sagrada a atualidade, porque eu aviso para você, meu amigo, na minha palavra introdutória, o homem, ele está moldando as suas leis, moldando as suas constituições de acordo com o mover do rebanho, de acordo com o interesse, com a vontade pecaminosa do homem. Então, as constituições, as leis, elas estão ortopédicas, de acordo com a vontade do ser humano, de acordo com os desejos pecaminosos. Mas a Bíblia não é ortopédica, é eu e você que devemos se adequar aos ensinamentos divinos, porque Deus é imutável. Dentro dos seus atributos existe a imutabilidade. Eu é que tenho que mudar e não a Bíblia Sagrada. Mas o homem tenta de todas as formas descredibilizá-la, dizer que está ultrapassada, que é um livro que foi feito há muitos anos atrás, mas o cristão verdadeiro acredita que a Bíblia é um livro muito atual. Em outras palavras, eles dizem, né, que Deus está desatualizado, que está, no nosso linguajar aqui no Nordeste, até mesmo no país inteiro, está caducando, está virando gagá, quando na verdade Deus é um ser intacto, não envelhece, não morre, não esquece, não tem as anomalias que nós seres humanos temos. Amém? Então vamos para frente. Tópico 1, a Bíblia e o espírito desta era. Muito importante esse tema, tá certo?
Então, a desconstrução, nós vamos falar disso, a desconstrução. O que é isso? Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda a desconstrução. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominado de pós-moderno, né? Aí esse novo modelo ou paradigma cultural, né, se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas, né, a sua herança cultural, mas sobretudo seu conjunto de valores éticos, morais e espirituais. Então perceba, meus amados, que essa desconstrução, tá certo? O homem de todas as formas usa os meios, né, até mesmo meios literários, meios culturais, tá certo? Para expressar que a Bíblia é um livro ultrapassado, que é um livro que não se deve ler, é um livro que deve se rever, que foram pensamentos humanos. Então tentam de todas as formas desconstruir a área moral e ética e principalmente espiritual da Bíblia Sagrada, quando na verdade eu sempre falo nos discipulados que a Bíblia é o manual do ser humano. Perceba que quando compramos um objeto, compramos qualquer eletrodoméstico, tá certo? Vem com o manual. Tudo que você compra hoje, na maioria das coisas, tem um manual. Aquele manual vai lhe ajudar a usar o produto de acordo com aquilo que foi especificado. Quando eu uso, por exemplo, compro uma TV lá no estado de São Paulo, antigamente isso acontecia muito, e venho para o Nordeste, coloco na tomada, lá é 110, aqui é 220, mas no manual está nos informando que aquele aparelho não pode se ligar numa rede elétrica de 220, a gente não lê o manual, muitos não liam, e colocava na tomada, e a TV, o micro-ondas e tudo aquilo que era usado, queimava na hora. Por quê? Porque não se lia o manual. Assim é o ser humano. Quando a gente não ler a Bíblia, nós fazemos da nossa vida o que queremos e acabamos prejudicando o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Quer dizer, destruímos o templo e morada do Espírito Santo. Por isso que existe essa desconstrução, tá certo, dos ensinamentos bíblicos, porque o ser humano quer viver como queria o povo. Lá no deserto, quando Moisés sobe no monte para pegar as leis, o povo disse: esse Moisés não vai descer, façamos para nós o nosso próprio Deus, um Deus que pode ser levado, carregado, manuseado, tá certo? Que tem boca, mas não fala, que tem olho, mas não vê, que tem mão, mas não apalpa, que tem pés, mas não anda. Eles queriam um Deus inerte, que não se metesse, não se importasse com a vida deles. Mas na verdade o nosso Deus está entre nós. Ele se importa, Ele dirige, Ele governa, Ele ensina, Ele vai redarguir, Ele vai, meu amado, tomar conta daquele que queira que Ele tome conta da sua vida. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos falar sobre o segundo tópico, o relativismo. Amém, pessoal? O relativismo. Para o relativismo não há valores perenes ou absolutos. Tudo é relativo, né? Tudo é relativo. Há muito tempo que o relativismo ético e moral vem se insurgindo na sociedade de forma sorrateira na igreja, né? No relativismo não há parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo ou o que é errado, pois qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Quando nós anulamos os pontos de vista de Deus, quando nós anulamos o que Deus nos ensina para dizer: não, mas isso é um ponto de vista de Deus, não é o meu. Ora, meu amado, Deus, Ele diz, primeira coisa que Ele vai falar e vai nos ensinar. Quando Jesus veio à Terra, Ele veio para algo primordial. Eu sempre aprendo o quê? Que quando há uma série de leis, tá certo? É porque está faltando obediência. Quanto mais uma casa tem regra, é porque está faltando obediência, está faltando comunhão, está faltando honra e está faltando respeito. Jesus percebeu isso na humanidade. Só para você ter uma ideia, nos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, há 613 leis. Por quê? Porque o homem estava em completa desobediência. Estava vivendo parecido ao relativismo. Mas isso é um ponto de vista.
é um ponto de vista de Deus, é um ponto de vista dos profetas, não é o meu, não é o que eu penso. Você tem que respeitar a minha opinião, tudo bem, amém, tá certo, tudo bem. Mas concernente à salvação, nós temos que respeitar a opinião de Deus. Não é o meu ponto de vista, não é o seu ponto de vista, é o ponto de vista de Deus, porque o céu é dele, o céu é dele, amém, pessoal? Então, muitas pessoas ficam nessa, não, mas isso é o seu ponto de vista, isso é a sua igreja que prega, quando na verdade não é a igreja, é a própria Bíblia, e eles querem relativismo, desculpe, para a Bíblia Sagrada, né? Uma palavra, né, que engancha na boca da gente, tá certo? Então, eles querem isso, trazer esse tipo de ponto de vista. Não, esse é o seu ponto de vista, aquele ali é o meu, tá certo? São pessoas relativistas, né, que querem fazer isso com a Bíblia Sagrada. Então eu aprendo que Jesus diz assim, olha, existem 613 leis, só no Pentateuco, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, quando há excesso de lei é porque não há obediência. Então vamos resumir tudo em uma lei só. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a você mesmo. Então é isso que Deus quer que façamos, porque quem ama a Deus sobre todas as coisas, meu amado, não vai idolatrar, não vai se prostituir, não vai pecar, sabe, contra o seu próprio corpo e nem contra o seu próximo, tá bom? Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre vários outros, tá certo? Então existem muitas opiniões, existem muitas pessoas falando, existem muitas pessoas comentando. Então para essas pessoas a Bíblia é só mais um ponto de vista, quando a Bíblia deveria ser o ponto de vista central, o ponto de vista central para todo ser humano. Então o espírito desta era contribui para a desconstrução e relativização da Bíblia. A Bíblia é só mais um ponto de vista, né? Porque querem negar a existência de Deus. A verdade é essa. Tópico 2, a Bíblia e o politicamente correto, né? Que é o que mais estamos vivendo hoje, é o politicamente correto. A criação de uma narrativa, né? Vivemos num mundo de narrativa, meus amados. Destruídos os fundamentos que poderá fazer o justo. Salmo 11, versículo de número 3. Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. Isso não é um fenômeno aleatório, impensado. Trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. Tá certo? Na verdade, o que Satanás quer é aniquilar o cristianismo da face da terra. Ele está por trás dessas narrativas, né? Família tradicional, isso é ultrapassado, né? O casamento está ultrapassado. A moça, né, viver uma vida para Cristo e casar na sua virgindade, está ultrapassado, isso é coisa do passado, tá certo? A questão do jovem provar drogas, né? Antigamente isso era uma coisa que era muito difícil, mas hoje é atual, hoje é normal, né? E quem não faz isso está ultrapassado. Então existem várias coisas e vários ensinamentos que eles acreditam que estão ultrapassados. Agora a grande pergunta é, se o homem viver nessa libertinagem como está vivendo, o que mudou na vida dele? Não aumentou o número de pessoas com problemas psicossomáticos? Não aumentou o número de pessoas infelizes? Não aumentou o número de pessoas que estão vivendo na sarjeta? Não é, quando eu falo viver na sarjeta, não é porque está lá debaixo da ponte. Tem pessoas em mansões vivendo em sarjeta, tá certo? Tem pessoas vivendo nos palacetes, nos condomínios de luxo, mas estão na sarjeta, espiritualmente falando, não são felizes, são pessoas completamente infelizes, são pessoas completamente vazias. Por quê? Porque estão vivendo nessa narrativa de que obedecer a esse livro é algo ultrapassado, retrógrado, quando na verdade, quando obedecemos a Deus e a sua palavra, a Bíblia vai nos mostrar que nós vamos viver isso, viver uma vida de verdade, viver uma vida de paz, de comunhão, sabe? O salmista diz, eu deitei e dormi, porque o Senhor cuidou de mim. Tem muitas pessoas que estão dormindo à base de comprimidos,
Por quê? Porque estão vivendo na libertinagem, tá certo? Acreditando nessa narrativa de que tudo que pregamos, tudo que ensinamos, tá certo? São fundamentos ultrapassados. Então, é como o salmista diz, estão destruindo os fundamentos que Deus colocou, que Deus ensinou, tá certo? Então vamos lá, para frente. A criminalização da opinião, tá certo? Hoje você não pode dar mais a sua opinião. Se você der a sua opinião que vai desacordo ou em desacordo com a opinião daquele que comanda, daquele que rege leis, você é capaz de ser preso, você é capaz de ser manietado. Então, a criminalização, o crime, dar opinião é crime. Por exemplo, foi proibido pregar o evangelho em algumas aldeias indígenas, porque muitos querem que os índios vivam sem Deus, vivam na idade da pedra, né? Isso é errado. Todos os seres humanos da face da terra, Jesus diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura está todas as etnias, tá certo? Está todos os homens da face da terra, não importa se ele vive na floresta ou na cidade, tem que se pregar o evangelho. Mas é crime você expressar sua opinião, principalmente sobre Jesus. Falar de Jesus nos meios de comunicação parece ser crime, tá certo? Parece ser crime, né? Então, pensar diferente dessa nova narrativa é estar sujeito à censura. Quem pensa diferente é execrado, punido e até criminalizado. É a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para cristãos conservadores. Então vou fazer uma pergunta a você que é cristão. Você é lógico, você é cristão. Você não é a favor do aborto. Você não é a favor da liberação das drogas. Você não é a favor, tá certo, do casamento, né? Casamento homoafetivo. Em primeiro lugar, eu aprendo o que com a Bíblia? Que casal, somente homem e mulher. Se duas pessoas quiserem se unir do mesmo sexo, não é um casal, pode ser parceiros, mas casal, somente homem e mulher. Então, quando você não está falando contra as pessoas, você está falando contra o comportamento, contra as atitudes. É lógico que nós devemos respeitar, tá certo, a vida e o desejo de viver de cada um. Se uma pessoa quer viver nessas práticas, tudo bem, mas não venha querer que eu viva e que você também viva essas mesmas práticas. Vamos respeitar, se quer viver dessa forma, tudo bem. Se Deus deixou o livre-arbítrio, quem somos nós para impedir as pessoas de viver do jeito que elas querem? Mas sabendo que no final vai existir uma morte, vai existir uma separação do corpo, do espírito e da alma, tá certo? E bem sabemos pela Bíblia que o nosso corpo vai descer ao pó, o fôlego vai voltar para Deus, e a alma, né, que é o centro das nossas emoções, com a alma é que nós sentimos as dores, com a alma amamos, odiamos, com a alma salvamos ou matamos. É ela ou vai para o céu ou vai para o inferno. Isso é bem claro. E quem decide isso? É Deus? Não. São os seus atos, são os nossos atos, as nossas atitudes aqui nesse plano terreno. É isso que a Bíblia vai nos ensinar. Mas opinar, certo? Opinar sobre práticas contrárias à Bíblia Sagrada, hoje no Brasil parece ser crime, né? Eu fico imaginando Deus vindo em pessoa nesta terra, só uma para você entender, será que iam prender Deus? Será que queriam prender Deus? Né? Então você responde essa pergunta aí na sua casa, tá bom? O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. Em Mateus 10, 22, vai falar: no mundo todos vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. Ora, meu amado, nós não devemos estar espantados com isso. O próprio Jesus falou dessa perseguição, mas nós devemos insistir, pregar o evangelho, ir nas favelas, ir na cidade, ir nas mansões, e onde for necessário para pregar o evangelho. E nós, pastores, devemos dar exemplo, tá certo? Dar exemplo, falar muito mais de Jesus e da sua salvação. Tem pessoas que pensam que o plano, né, da eternidade é terreno. As pessoas estão felizes porque conquistaram um carro, uma mansão, um novo emprego, uma nova empresa. Isso é importante, mas isso não é o tudo. O tudo é a salvação.
O tudo é a salvação, o mais importante é a salvação. Então vamos pregar mais sobre isso, vamos pregar muito mais sobre salvação do que sobre prosperidade terrena, tá bom? Essa é uma palavrinha aí que eu gostaria de dar para você, tá certo? Então há uma formação de narrativa a respeito da Bíblia para criminalizar a opinião encorada nos antigos postulados da fé cristã. Então tentam de todas as formas, com uma narrativa, dizer que a Bíblia ela não contém a verdade absoluta. Terceiro tópico vai falar a Bíblia e o outro é Evangelho. Eu só gostaria de dizer para você que o que estão oferecendo para você não foi o que Jesus ofereceu. Muitas pessoas estão pregando, venha para cá, para esta igreja, venha para cá, porque aqui você não vai parar de sofrer. Aqui você vai ter uma vida maravilhosa, não vai adoecer mais, não vai ter mais dificuldade financeira, Não foi isso que Jesus pregou, pessoal. Não foi isso que Jesus nos ensinou, sabe? Não foi isso. Jesus diz, no mundo tereis aflições, no mundo vocês vão sofrer perseguições. Ora, veja a vida dos apóstolos, veja a vida dos profetas, como foi a vida deles, uma vida voltada para Cristo e a sua palavra, tá certo? É importante sim ter uma vida boa. Se Deus, oramos que o Senhor dê a todos os crentes da face da terra uma boa casa, um bom carro, uma boa escola para os filhos, um bom plano de saúde. Vamos continuar orando sobre isso, mas o primordial é entender que o evangelho que Jesus veio pregar foi sobre salvação. Ele disse, não se turbe o coração de vocês precisam crer em mim. Tá certo? Crê também no meu Pai. A casa do meu Pai tem muitas moradas, quer dizer, já está preparada. Aí ele vai dizer, se não tivesse, eu ia e prepararia, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, o plano geral da Bíblia, o centro, o tópico principal da Bíblia é o plano amoroso de salvação de Jesus Cristo para o homem. Amém? A conquista terrena não é o principal foco de Jesus. Jesus quer que a conquista espiritual da salvação seja o foco principal. Ele buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. É Deus que vai acrescentar aquilo que você precisa. Às vezes eu vejo muitos cristãos com muitas coisas que nem precisa. Amém, pessoal? Me perdoe a sinceridade. Para que um cristão ter 7, 8, 9, 10 carros? Para que? Se ele precisa só de um para andar, ou para sua esposa, ou um para o seu filho, tudo bem, não tem problema. Tá certo? Mas nós devemos pregar sobre a salvação. Pregando sobre a salvação, ensinando sobre a salvação, aquilo que o crente precisa, que o cristão precisa, Deus vai dar. Então, uma nova metodologia. Dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia, pois ela precisa ser atualizada para que fale na mesma língua da nova configuração cultural. Foi o que eu falei agora há pouco. É criada uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico e a hermenêutica centrada no leitor, tá certo? Então, essa nova metodologia, esse novo evangelho, como eu disse, as pessoas querem adequar a Bíblia aos seus interesses pessoais. Então, nesse caso, o leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante. Quer dizer, eu e você passamos a ser mais importante do que quem escreveu a Bíblia. Porque eu penso dessa forma, o escritor da Bíblia pensava da forma dele, tá certo? Eu fico com a minha e ele fica com a dele, quando na verdade quem escreveu a Bíblia foi o próprio Deus. Imagine eu e você saber mais que Deus. Aí fica ruim, aí fica difícil. Então esse novo evangelho é o que eu estou dizendo. Muitas pessoas estão interpretando textos bíblicos que não é dessa forma. Não foi assim que Jesus falou, É por isso que eu acabei de falar um texto aqui, em João 14, Muita gente vai dizer, Jesus foi preparar lugar, ele está lá preparando lugar. Aí ele vai dizer, não se preocupe, não se turbe o coração de vocês, creia em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito. Quer dizer, se não tivesse os lugares preparados, tá certo? Eu não teria dito. Quer dizer, ele está dizendo que os lugares já estão preparados. E a Bíblia diz que já estão preparados desde a fundação do mundo. Então, interessante, pessoal, nós cristãos precisamos interpretar a Bíblia com mais serenidade,
tá certo? Não adianta nós interpretarmos a Bíblia de acordo, né, com o meu desejo, com a minha vontade, para favorecer aquilo que eu penso. A Bíblia, a Bíblia Sagrada. Ela interpreta a si mesma, tá bom? Então assim surge outro evangelho, quando pessoas começam a interpretar a Bíblia de acordo com seus interesses. Então vamos aqui, as novas teologias, né? Esse outro evangelho também possui sua própria teologia dentro do contexto evangélico. O velho marxismo ganha uma nova roupagem, dando a origem ao evangelho social. João 6:26, né? Os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva, né? É dentro dessa nova perspectiva que se faz a apologia do evangelho social, ecumênico e homoafetiva. Então vamos lá. O evangelho, pessoal, a principal mensagem de Jesus é sobre a salvação. Isso não vai nos impedir de também fazer boas obras, de dar esmolas àqueles que precisam, de fazer campanhas para ajudar o necessitado, o órfão e a viúva. Nós fomos criados para isso, independentemente se somos cristãos ou não. O apóstolo São Paulo já vai estar falando sobre isso, tá certo? Mas nós não podemos praticar um evangelho ecumênico, aceitar tudo, concordar com tudo, tá certo? Aplaudir tudo, tá certo? Não podemos. Muitas pessoas dizem assim, mas se Deus é amor, ele vai aprovar o amor das pessoas, não importa o sexo, não importa se ela está apaixonada por uma árvore, se ela está apaixonada por um animal, se ela está apaixonada, amando qualquer coisa. Isso é um amor. O amor para as pessoas, elas dizem assim, o amor transcende, tá certo, a Bíblia. Não, o amor não é irresponsável. O amor não é responsável. Deus criou tudo perfeitamente. Deus criou tudo perfeitamente. O fato de um pai corrigir o filho significa dizer que ele não ama seu filho? O fato dele dizer não para o seu filho significa dizer que ele não ama o seu filho, que ele não gosta do seu filho? Então assim é Deus. Deus muitas vezes vai dizer sim para nós, mas em muitos casos ele vai dizer não. Por que ele vai dizer não? Porque ele é mais experiente do que nós, porque ele conhece mais do que a gente, porque Deus é imanente, transcendente, ele é onisciente, presciente, ele é onipresente, ele sabe tudo, sabe de tudo antecipadamente. Então, o fato de Deus ser amor não significa dizer que o homem pode fazer tudo, que o homem pode amar e amar e casar com quem ele quiser, tá certo? O padrão divino para uma vida feliz já foi estabelecido. Agora, se o homem quiser desobedecer, aí é problema do homem, problema dele. Que isso não seja uma doutrina para nós, né? Se você quiser amar e casar com quem você quiser, eu quero casar com essa árvore, amém. Mas que isso não seja uma doutrina para a vida dos demais, amém? Como Deus também, ele disse, olha, o casamento é heterossexual, por isso que ele fez um homem e uma mulher. Só que Deus não obrigou ninguém a casar dessa forma. Deus disse que esse é o correto, esse é o certo. Agora, se você não quiser fazer, amém. Fique à vontade, faça da sua vida o que você quiser, sabendo que haverá um julgamento, sabendo que haverá, né, uma prestação de conta. Tá bom? Então, é isso aí que eu gostaria de explicar. Então, vamos para o tópico 4, tá bom? A Bíblia sempre atual, a palavra de Deus. Por que a Bíblia é atual? A grande pergunta é por que a Bíblia é um livro atual? Ora, porque Deus, ele nem nasceu e nem morreu. Deus sabe o que vai acontecer daqui a 1 bilhão de anos. Então, um ser que sabe o que vai acontecer no futuro, como é que ele pode errar? Se ele já sabe o que vai acontecer, se ele já sabe as situações. É por isso que a Bíblia é um livro atual. É a mesma coisa de você ler o jornal do dia. Tá certo? O homem é que está mudando, Deus não muda. O homem é que está inventando. A Bíblia, Deus fez o homem perfeito, mas ele criou muitas invenções. Foi o homem que mudou, e mudou para pior.
É tanto que o homem vivia 900 anos, 800 anos, 700 anos. Conforme vai aumentando o pecado, a qualidade de vida e a idade vai diminuindo. 120. Aí o salmista fala que depois dos 70 é só canseiro e enfado. Por quê? Quanto mais o homem peca, menos ele vive. Isso é. Eles bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ele está dizendo, bem-aventurados aqueles que vivem uma vida quieta, sossegada, de obediência. Vão viver mais anos. Mas aquele homem que vive dissolutamente, bebendo, usando droga, perdendo noites de sono, a qualidade de vida dele tanto vai diminuir como a sua própria vida. Amém? Então vamos lá. Revelada por Deus. A Bíblia ela é atual e ela foi revelada pelo Senhor. Para os cristãos, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Foi escrito lá atrás, há mais de 4.000 anos atrás. Mas a mensagem é atualíssima, tá bom? Ela foi e é sempre e será relevante. Se você ler a Bíblia, você vai ver que os problemas que acontecem hoje podem ser solucionados pelos conselhos da Bíblia. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Deus revelando ao homem, tá certo? Como ele pode viver melhor, viver bem. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste à cultura contemporânea, deve ser o quê? Uma heresia. Isso é uma heresia. Para a Bíblia não existe F5, irmão. Não precisa ser atualizada porque ela é atualíssima. A Bíblia é atual, né? A Bíblia, ela não se renova, ela é nova, né? Renovar é uma coisa que envelhece. Eu vejo muito, a Bíblia se renova todo dia. Não, senhor. A Bíblia é nova, a mensagem nova, todo dia uma mensagem. Por isso que um pregador prega uma coisa num texto, outro prega outro prega, porque Deus vai falando de forma diferente, mas o centro da mensagem é uma só. Amém? Então a Bíblia foi inspirada por Deus, já falamos sobre esse tema, né? Paulo, o apóstolo, diz que toda escritura é inspirada por Deus. E ela foi escrita por cerca de 40 pessoas em diferentes épocas, mas há algo especial na Bíblia. Por exemplo, se nós aqui fôssemos discutir segurança pública e escolhesse 40 pessoas para tratar do tema, as ideias e as divergências seriam muitas. Se você fizesse a pergunta, por que falta segurança pública? Um ia culpar um ia culpar outro, um ia encontrar uma falha, outra, e muitas pessoas iam divergir. Agora a grande pergunta é, por que a Bíblia não se diverge? Porque foram escritores em diferentes épocas e nem se conheceram. Homens como profetas, sacerdotes, doutores, pescadores, até um vaqueiro escreveu a Bíblia. Por que ela não se diverge? Por que ela não tem ideias diferentes? Porque o homem escreve, mas a ideia era de um só ser, Deus. Deus inspirando todos os escritores da Bíblia. Então ela foi completamente inspirada por Deus. É tanto, amado, vamos lá. Você tem um livro na sua estante, você leu ele. No máximo que você vai ler ele é umas 4, 5 vezes, sei lá, pode até ler 10, mas perde o sentido. Ele perde o sentido, porque você já sabe toda a história. E por que a Bíblia até hoje é lida? Por que a Bíblia até hoje é lida? Por que será? Porque é o único livro da face da terra que o autor está presente quando você começa a ler, para instruí-lo, para ajudá-lo, tá bom? Concluindo aqui, eu já, com certeza, já tomei muito seu tempo, né? Conclusão, vimos nessa lição que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores deste novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, portanto precisa ser atualizada. Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar tal ensino. Não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia por conta do politicamente correto. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso sempre será atual e relevante para a humanidade. Vamos lá, para mim concluir, isso aqui é importantíssimo para a sua vida. O que é arrependimento? Mudança de direcionamento, mudança de direção. Você estava andando numa direção e Deus fez com que você mudasse
para outra direção, como fez com o apóstolo São Paulo. O que é que o apóstolo São Paulo queria? Matar os cristãos. Mas no meio do caminho ele encontra com Cristo. E quando ele encontra com Jesus, ele faz o quê? Ele muda seu pensamento, seu direcionamento. Ele passa agora a viver uma vida de obediência a Jesus. Então, como é que um cristão, tá certo? Quando você aceita Jesus, se torna um cristão, houve um arrependimento, houve um direcionamento na sua vida. Você agora tem a mente de Jesus. Você tem a mente de Jesus. Você não pode aceitar ensinos que vai contrário à sua fé, contrário à palavra que você prega e ensina. Você não pode. Ah, pastor, mas porque se eu não fizer isso, meus interesses pessoais, como é que vai ficar? Ora, Pedro disse, importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Eu não acredito que um cristão autêntico, que nasceu de novo, vai concordar e apoiar quem defende o aborto, quem defende o assassinato de um inocente. Eu não posso concordar e aceitar que um cristão defenda o casamento homoafetivo, quando a Bíblia diz que deixará o homem, seu pai, sua mãe, e unir-se à sua mulher. Tudo bem, a gente tem que respeitar as opiniões contrárias. Tudo bem, a gente tem que olhar, você quer viver dessa forma? Amém, mas eu não concordo. O fato de eu não concordar não significa dizer que eu não estou respeitando. Ora, então eu não aceito, não entra na nossa mente que um cristão venha, por exemplo, concordar com alguém que quer a liberação das drogas. Você já viu uma mãe que tem um filho drogado? Eu conheço, amado. Há mais de 20 e poucos anos no ministério. Sou muito criança ainda, mas já vi muitas coisas na minha vida. Você sabe o que é uma mãe chorar? Um pai chorar pelo seu filho lá na Cracolândia, ou amarrado numa cama para não sair de casa porque está completamente drogado, e você, como cristão, aceitar, concordar com homens e mulheres que querem a liberação das drogas? Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, qual é o cristianismo que nós estamos vivendo? Você agora é um cristão, né? Que os seus interesses pessoais sumam, mas que o interesse de Deus assuma o primeiro lugar na sua vida. Então é essa a mensagem. Nós temos a mente de Jesus, você não tem mais aquela mente mundana, né? Você não pode ter ninguém como estimação, né? Eu gosto dessa pessoa, eu sempre apoiei essa pessoa e vou continuar apoiando ela o resto da vida. Ora, as pessoas mudam, elas mudam de opinião, elas mudam constantemente. Então, se eu estou apoiando alguém em qualquer área da vida e ela mudou, ela está contrária àquilo que eu acredito, contrária aos ensinamentos do meu Deus, até aqui eu te apoiei, mas a partir daqui eu não te apoio mais, porque você está contrariando a minha fé, contrariando aquilo que eu acredito e aquilo que o meu Deus me ensinou. Amém? É isso que o cristão deve fazer, tá bom? Então essa a nossa lição. Me perdoe pelo tempo tomado, que essa lição possa ter aí te ajudado, tá bom? Nós não entramos aqui mais profundamente assim em áreas teológicas, porque a linguagem deve ser simples para você. Jesus pregou uma linguagem falando sobre sal, falando sobre candeeiro, uma linguagem simples, semente de mostarda, né? O ser humano quer uma linguagem simples para que ele possa entender. Até palavras difíceis aqui, você viu que a gente, né, se perde aqui, que a gente balbuceia palavras e acaba, tá certo, errando muitas delas. O povo quer uma linguagem simples, porque você é simples como Jesus. Deus abençoe sua vida. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, a sua vida e a sua família. Então, até a próxima, se assim Deus nos conceder essa oportunidade.